A gente vai falar de Alexandre Frota, porque o Frota teve um compromisso no Rio de Janeiro, mas ele conversou com a gente. Ele mandou para o Felipe Campos um depoimento muito importante, onde ele responde as perguntas que estão todos fazendo aí, não é? Como é que fica essa relação pai e filho? Como é que está essa história da pensão? Porque o Frota anda dizendo que não deve 60 mil reais de pensão de jeito nenhum, que isso é uma discussão na justiça, não é? Que normalmente seria de 30 mil, isso não é o Frota que diz, mas foram os cálculos feitos por especialistas. Enfim, tem muita coisa a ser colocada em relação a isso. Não vai mesmo mais querer pagar a pensão para o menino, porque diz que ele tem 18 anos, já é um homem, logo tem 19, quando pelo menos, né, diante da lei brasileira, você pode pagar pensão, ou deve, inclusive, se o filho estuda até 25 anos de idade, ou em função de alguma outra impossibilidade do filho de prover o seu próprio sustento até 25 anos de idade. Então, o Alexandre Frota fala em relação a isso também. Ele está num compromisso político no Rio de Janeiro, por isso que ele não pôde conversar ao vivo conosco, mas deixou tudo explicadinho para o Felipe. Daqui a pouco você vai mostrar, né, Fê? Mostro sim, Sônia. Pois é, eu entrei em contato com o Frota, pedindo maiores explicações sobre todo o ocorrido, o que aconteceu esses dias. Nós conhecemos o Frota, mas também não tiramos a ideia do menino também de correr atrás dos direitos dele. E eu entrei em contato com o Frota justamente para que ele explicasse sobre isso, e ele mandou um áudio falando tudo o que está acontecendo. Tudo o que está acontecendo, então daqui a pouquinho você vai saber aqui conosco, lá do Rio de Janeiro, onde o Frota está, mas onde também está o nosso repórter Alessandro Lobianco. Tem uma outra notícia que já vocês vão saber também, direto ao vivo com o Lobianco, que é a mãe do filho do Alexandre Frota, a mãe do Mayan, que, sabendo de toda essa repercussão, sabendo da resposta, inclusive, do Alexandre Frota, ela resolveu, pelo menos por enquanto, entrar com um processo contra o Alexandre Frota. Então, além da briga pela pensão do Mayan, além de tudo isso que o Mayan falou nas redes sociais, agora, em função da resposta do Frota, vem um processo aí da mãe do filho, né? Não dá para se referir a ela como ex-mulher do Alexandre Frota, como muita gente escreveu assim nos sites, porque eles nunca foram casados. Ele, inclusive, deixou muito claro, né? Eles ficaram só, nada mais do que isso, e nessa ficada aconteceu a gravidez. Então, a gente vai direto, o Lobianco já está a postos, vamos ver em que pé está essa história, se realmente ela já deu entrada no processo, ela só decidiu que vai fazer isso, ou ela ainda está pensando no caso. Vamos saber com o Alessandro Lobianco. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Olha, eu conversei agora há pouco pelo telefone com a Juliana Bisol, que é a advogada que representa a Samantha no escritório em Brasília, e ela falou que nos próximos dias agora ela não vai dar entrada em relação somente a um processo, serão vários processos, Sônia. Dentre esses processos que ela diz que vai entrar, estão processos sobre calúnia, difamação, injúria, acusação de porte ilegal de drogas, crime contra a honra e outros, com pedido de danos morais e perdas e danos aí na esfera civil e criminal. Eu perguntei para a advogada, Sônia, se nós poderíamos fazer algum contato direto com a Samantha para escutar a versão dela, e ela pediu que nós enviássemos 3 perguntas pelo WhatsApp, que ela faria esse intermédio, uma vez que lá tem um fuso horário de 5 horas e poderia ser uma dificuldade entrar em contato direto. A primeira pergunta que eu fiz, Sônia, foi de fato o que aconteceu naquela noite, né? Ela nega a versão do Frota, diz que nunca trabalhou como bartender, diz que conheceu ele ali numa festa, numa micareta em Brasília, e que não cabia nem esse ofício ali de bartender, e que não foi apenas um encontro, que depois disso teve um relacionamento com o Frota de alguns dias, pegou avião, foi para São Paulo, e que então essa criança não foi concebida ali num único dia, num único encontro, que de fato ela teve
uma relação mais duradoura com ele. A segunda pergunta que eu fiz, Sônia, já que só tinham 3, não dava para se estender muito, é se mais algum pronunciamento do Frota nas redes sociais havia incomodado ela, e ela diz que também vai entrar com processo em relação à declaração que ele deu, alegando que com o dinheiro dos filmes pornôs, ele sustentava ela e o filho. Ela diz que todos os recursos que foram enviados e depositados por ele foi tão somente para a pensão do filho, que ela nunca usou esse recurso para ela, portanto ela ficou bem magoada com a alegação de que teria sido sustentada por ele em algum momento da vida. Ela nega isso e que vai entrar também com uma ação contra isso. E uma outra terceira pergunta que eu fiz, Sônia, foi uma coisa que a gente desejou e comentou bastante quando a gente deu essa primeira notícia, se havia possibilidade de uma reconciliação aí futura, se essa família um dia poderia sentar na mesa, conversar de forma civilizada e tratar aí um novo futuro para essa situação, mas o retorno que a gente teve foi que, de acordo com o desenrolar dessa carruagem, de acordo com o contexto e com as acusações que estão sendo feitas, isso por hora está descartado. Sim. O advogado do Frota, o Kleber Teixeira, ele se pronunciou agora há pouco para a imprensa, no sentido de informar, Sônia, que ingressou agora com uma ação na 3ª Vara de Família de Brasília, pedindo a exoneração definitiva dessa pensão, alegando que o menino agora já é um adulto, já tem 19 anos e, portanto, não cabe mais ao Frota sustentá-lo. E ele ainda alega nesse comunicado que cabe ao Frota também analisar se vai processá-lo ou não por ter sido acusado de, na época que o filho foi concebido, querer praticar o aborto. Que isso, pai processar filho, acho que é demais para a cabeça um pouco, né, Alessandro? Mas é uma questão que ele está pensando realmente. Decidir não pagar mais a pensão, ele já decidiu, já está pedindo isso na justiça. Já ingressou com essa ação agora está correndo na 3ª Vara de Família, também de Brasília, e é uma ação que pede a exoneração definitiva da pensão, alegando que aos 19 anos não cabe mais ser sustentado aí por meio de uma pensão. Essa resposta aí deve ser deferida em breve, não deve demorar muito para esse pedido ser apreciado. Certo. Bom, processos de ambos os lados, então, vamos ver onde vai dar essa história. Acho que a Samantha foi muito sincera quando ela disse que no momento está descartado qualquer tipo de aproximação, porque o momento é de crise total, é um momento muito agudo, muito delicado. Obrigada, viu, Lubianco? Sônia, uma coisa que ela ressaltou também, que eu esqueci aqui de informar, é que em outras oportunidades ela já conseguiu na justiça a retirada de outras postagens que o Frota teria feito aí, depondo contra a honra dela. Então ela diz que não é a primeira vez que ela está passando por esse tipo de coisa e que vai lutar para que todas essas postagens também sejam removidas aí das redes sociais. Tá certo, então. Obrigada, Alessandro Lubianco, direto do Rio de Janeiro, deu essa informação pra gente. E vocês veem, né, que são processos de ambos os lados. Ela, como mãe do Mayan, processando o Frota, e o Frota aí processando também, querendo a extinção da obrigatoriedade de pagar a pensão para esse filho, porque ele alega que o filho já tem 18 anos, já vai fazer 19, já trabalha como modelo, já pode se virar aí por conta própria, não depender mais do dinheiro dele. Também ficou magoado com a história do dinheiro ser, né, fruto de filme pornô, porque ele é um ator pornô, e aí, é tipo assim, é assim, então tchau, aí não vai ter mais e pronto, né? Parece que acabou, tipo uma birra, né? Exatamente. Parece um rastro de pólvora, cada vez um vai colocando mais pólvora e acendendo ainda mais essa história. De guerra mesmo, que vai inflamando e acaba nisso, né? Vai parar na justiça. Mas segundo o advogado que eu conversei, que é especialista em direito de família, todo mundo perguntando, poxa, mas o menino realmente não tem mais direito a essa pensão alimentícia, porque ele não está estudando. Mas, a qualquer momento, segundo a legislação brasileira, ele, conseguindo comprovar que tem a necessidade, o pai é obrigado, sim, segundo a justiça, a sustentá-lo. Até 25 anos. Não só até os 25. Isso pode até passar esse tempo, desde que ele garanta de que realmente está necessitando. Tá certo, meu Deus, hein? Tiago, o que você acha disso? Olha, daqui a pouquinho o Felipe, né, vai pedir aí pra gente colocar o áudio que o Frota mandou para ele, dando o lado dele dessa história.
tá? No auge, no calor do acontecimento mesmo. Tiago? Acho uma tristeza sem fim, porque poderiam tentar se entender. A gente sabe que a justiça brasileira, ela tem tanto processo, ela demora tanto para acontecer, e às vezes por conta de pequenos detalhes, tudo vai parar nos tribunais e as pessoas não conseguem, pelo menos, raciocinar. Não dá nem para voltar atrás. Né? Então assim, poxa, eu adoraria, de verdade, adoraria que eles conseguissem se entender. Não quer falar com o Frota, não quer falar com o Mayan, é um direito dele. O Mayan não quer falar com o Frota, é um direito dele. A ex-namorada do Frota não quer, ok, é um direito. Agora, gente, para. Eu vou te processar por isso. Eu vou te processar porque você falou aborto. Não, eu vou te processar porque você falou que eu estava drogado. Para. Essa energia turva que eles estão... Deixa isso de lado. Eu acho que o Frota nunca imaginou que uma vitória nas urnas pudesse trazer para ele uma tanta confusão, mas junto, né? Junto, colado. Pudesse trazer para ele imediato tanta dor de cabeça quanto essa. Não que o filho não tenha os motivos dele, isso eu expliquei para vocês. Não foi o jeito certo de fazer as coisas, mas é como eu disse ontem também. Um dia a conta chega, né? É muita rejeição, muita ausência que ele veio sentindo durante a vida dele. Aí chegou o momento que ele resolveu, agora é minha vez, pensa que vai se dar bem aí sozinho? Não vai não, o pessoal vai ter que saber o outro lado da história, e a bomba estourou realmente. Felipe? Sônia, eu penso dessa forma. O áudio já, hein, gente, do Alexandre. Pois é, e olha, o áudio tá bem explicadinho, são quase 7 minutos de áudio, não, são mais de 7 minutos de áudio. Que ele explica tudo, né? E que ele explica absolutamente tudo. Meu Deus. De tudo o que aconteceu. Deixa eu só falar uma coisa também, gente, que olha, nós vamos colocar, hoje é quinta-feira, dia de TBT, né? Que a gente tira o passado da gaveta. Nós temos uma reportagem de quando o Mayan era pequenininho, era um garotinho, e o Frota apresentava ele, sim, como filho. Né? E vocês vão ver aqui como se tentava estabelecer uma relação pai e filho mesmo. Quando ele diz que ele tentou, mas ele não conseguiu, nesse ponto ele não estava mentindo. Pena que ele não tenha conseguido, porque aí o Mayan pagou esse preço sozinho, né? De ter sido gerado por pais que não tinham um elo afetivo, uma situação estabilizada, uma estrutura de casal para oferecer para ele. O que também não impede de se criar bem um filho, basta que tenha harmonia, objetivos comuns e que o foco seja de fato a criança. Mas para o Mayan, acho que não pintou nenhuma coisa nem outra, mas já vocês vão ver essa reportagem. Ela é muito legal, tá? Ela é muito legal. Foi do tempo do nosso programa Falando Francamente no SBT, em que o Frota fez essa reportagem conosco. Então já você confere aqui. Fala, Felipe. Sônia, uma coisa que me chamou a atenção foi que o Frota, eu acho que durante, não passando a mão em absolutamente ninguém, mas a minha opinião é a seguinte: o Frota sempre foi um cara muito verdadeiro, ele nunca ficou em cima do muro em relação a muitas coisas. Não sou a favor da forma como ele expôs a situação, né? Eu acho que no calor do momento ele falou o que ele deveria ter dito, enfim. Mas até quando ele foi Gogo Boy, como o Thiago, a gente estava conversando lá fora, ele assumiu a verdade, sabe? Que ele estava dançando e que ele fazia shows e que ele fez filme pornô, sim, entendeu? E muita gente sobreviveu através do filme pornô que ele tenha feito. Então, eu acredito assim, que ele tem a verdade e ele é um cara muito verdadeiro em relação a algumas coisas na vida dele. Ele sempre deixou isso muito claro. E agora eu acho que cabe também vir uma verdade da outra forma. Porém, eu acho que a partir do momento que você se elege a um cargo político tão forte como ele se elegeu a deputado federal, eu acho que isso aí também vem de frente com... agora eu vou colocar um processo criminal para poder tentar... Enfim, para mim, o que me chama a atenção parece que... Eu não sei, sabe? Não quero falar isso, mas eu acho que o que é de direito tem que ser de direito e ponto final. Entendeu? Exatamente. Vamos ouvir o áudio agora do Alexandre Frota. Vamos lá. Oi, Felipe, tudo bem? Sou eu, Alexandre Frota. Beijo grande para você, para a Sônia, que eu tenho um grande carinho, Vladimir e Thiago, enfim, todos que trabalham aí no programa. Vamos lá. Infelizmente não pude comparecer aí, tá? Gostaria muito, imensamente de ter ido, até para poder explicar algumas coisas. Vocês sabem que eu sou um cara que eu não fico em cima do muro, sou verdadeiro, não fujo dos meus compromissos. Eu fiquei muito surpreso, sim, com aquele
com aquele post que o meu filho, o Mayan, fez, né? Me pegou de surpresa, mas de qualquer forma eu dei uma explicação, e uma explicação, como sempre, muito honesta e verdadeira. Eu gostaria de desmistificar algumas coisas. Eu pude ver depois a gravação do programa aí da Sônia e vi que no rodapé do programa vocês colocavam, né? Alexandre Frota pode ser preso a qualquer momento, algo assim. Não existe essa possibilidade nesse momento, até porque, além de estar paga a pensão, não existe prisão ou pedido de prisão ou mandato de prisão expedido, nada disso, nunca existiu nesse momento. Há 3 meses atrás, o Mayan com a mãe, eles até pediram isso à juíza e a juíza negou, entendendo que eu não devia nada e o que eu estava para pagar estava sendo discutido na justiça. E eu tenho prazo ainda até a próxima segunda-feira para efetuar o pagamento. E o pagamento já foi efetuado na tarde de ontem, inclusive. E não é 60 mil reais, como a imprensa, como o Jornal Extra está divulgando. Isso é uma mentira, uma inverdade. Não existe esses 60 mil reais. Nunca existiu. Eu paguei, para vocês terem uma ideia, 25 mil reais. Entendeu? Eu nunca me neguei a pagar. Não vou me negar a pagar absolutamente nada. Eu apenas estava discutindo um valor que eu não considerava correto. E o valor que chegou à conclusão, juridicamente, foi exatamente esse valor de 25 mil reais que já está pago. A guia já foi paga sem problema nenhum. Então, nunca existiu essa coisa de pedido de prisão, vai ser preso a qualquer momento. Eu precisava falar isso para vocês porque eu vi que criou essa notícia e ela não é verdadeira. E agora a gente está aí, né, exposto a isso, até por causa da minha nova carreira que vem aí pela frente. Mas eu estou muito tranquilo em relação a tudo isso. Lamento que ele tenha achado que ele seja filho de um ex-ator pornô, né? Porque, como eu falei, quando ele foi concebido, eu era ator principal da novela da Globo, Malhação. Então ele é filho de um ex-ator da Globo. Pornô foi quando ele já tinha 4 anos de idade. Foi quando ele fez 4 anos de idade, foi quando eu fui fazer o filme pornô. Então ele não é filho de um ex-ator pornô, ele é filho de um ex-ator da Globo, tá? Outra coisa, eu sou um cara pró-vida, sempre fui. Então eu nunca passou pela minha cabeça pedir aborto, e tanto é que eu registrei ele nos primeiros minutos de vida dele. E sempre foi assim. Eu nunca pedi, nunca passou pela minha cabeça. Eu sou um cara extremamente contra o aborto. O aborto deve ser feito nas 3 opções que hoje a legislação brasileira permite, tá? E em relação a ser viciado, a Sônia já me entrevistou várias vezes e eu nunca escondi, ela sabe disso, que eu fui ex-viciado em cocaína, em drogas, que eu me reinventei, que eu consegui me levantar, que eu sobrevivi a esse triste mundo das drogas. Hoje nós temos aí 35 milhões de usuários. Eu tenho ajudado muita gente a sair desse mundo das drogas, do qual eu passei, e sempre deixei claro, a Sônia já me entrevistou sobre isso, né? Então eu acho que ele deveria se orgulhar do pai ter sido um ex-dependente químico e ter conseguido sair dessa realidade, né? Porque as pessoas sabem que é uma triste realidade, a dependência química. Então, eu também, sabe, isso não me abateu em relação a isso. Então, eu queria dar esse esclarecimento todos para vocês, né? Até para acalmar os corações e falar para as pessoas que não existe essa possibilidade de prisão, não existe. Tanto é que eu já pedi até para quebrar o sigilo judicial da ação, para que a imprensa possa ter acesso e para que a imprensa possa ver que nunca existiu esse valor de 60 mil, é uma mentira, e também não tinha pedido de prisão, tá certo? Já está protocolado, inclusive, a guia paga, tudo em Brasília. Então, nesse momento, eu não devo absolutamente nada ao Mayan, tá certo? Não devo nada ao meu filho. E
ainda chamo de meu filho, sem problema nenhum, porque acho que ele foi infeliz nas declarações dele, mas, enfim, é um direito dele e tá tudo certo. A Sônia já acompanha isso já há bastante tempo, mas eu precisava falar para vocês para que a verdade sempre fosse dita, né? Eu não fujo a minha responsabilidade, tá? Eu sempre vou encarar todas as minhas responsabilidades da melhor maneira possível. E eu sempre me esforcei para pagar essa pensão, ainda, mesmo assim, quando ainda estava desempregado, né? Fiz muitas coisas para poder pagar essa pensão, tá certo? O Mayan hoje está prestes a fazer 19 anos de idade, é modelo, trabalha como modelo, mora fora do país, mora na Bélgica, é um cara que tem 1,90 m, forte, sadio, bonito, não estuda, não fez faculdade e está como modelo, trabalhando como modelo na Bélgica, tá certo? E tem 19 anos, tá para fazer 19 anos e tá aí. Eu tô aí pagando pensão e enquanto a justiça determinar assim será feito. Eu não vou me furtar disso, jamais, tá certo? Um beijo, Sônia, no seu coração, um beijo, Fê Campos. Ganhei, Fê Campos, ganhei. Você que torceu por mim, que eu sei. E a todos aí da mesa também, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado. Tchau. Daí o depoimento do Alexandre Frota, não é?